Tá chegando. Olá, bom dia a todos vocês que estão aí nos nossos meios virtuais. Que o nosso bondoso Deus dê a nós um bom domingo, um domingo de graça, paz e também alegria. E o texto que é lema para essa semana e que também responde a uma questão muito importante: o que vai acontecer quando formos ressuscitados? Fique conosco. Durante a prédica nós vamos responder essa questão. O texto é do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32. Que disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Queridos, é o Evangelho de Lucas que traz luz a esse domingo. Jesus Cristo, o Deus Emanuel, anda conosco, lado a lado. E muitas vezes nós não o percebemos. Os discípulos no caminho de Emaús perceberam lá no final. O texto da reflexão vai falar que após partir o pão, aqueles homens e mulheres que seguiam o Senhor Jesus Cristo agora estavam compreendendo. Que coisa bonita em nossos dias! O milagre é partilha, o milagre também é doação. E assim, que eu e você possamos ser animados a doar a nossa vida, na medida do possível também doar nossos bens, ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas. Que o nosso bondoso e eterno Pai nos abençoe nessa manhã. Por isso estamos reunidos, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Queridos, vocês que nos assistem aí, eu convido para que vocês cantem junto conosco o nosso primeiro hino. Ele vai ser transmitido e vai ser passado ao ler. Então você, enquanto cantar, você pode também cantar. Vamos ouvi-lo? Agradecemos ao Senhor por tudo o que Ele nos deu, por tudo aquilo que Ele nos ofertou. E assim também confessamos o nosso pecado, a nossa falta, aquilo que nos rouba a paz. Aqueles que puderem fazer um silêncio e concordar com aquilo que eu vou dizendo, que assim o façam. Amado e bondoso Deus, Tu que perdoas e nos dá uma nova oportunidade de vivermos como Teus filhos e Tuas filhas. Muitas vezes, Senhor, para nós,
perdoar 70 vezes 7 é difícil. Não conseguimos, Senhor, admitir nossa parcela de culpa. Preferimos pensar que o culpado é sempre o outro. Temos nossas manias e nossa teimosia. Por meio delas, quebramos a comunhão na família, na comunidade, entre pessoas de nosso círculo de amizade. Querido Deus, ajuda-nos a dar o primeiro passo em direção a outra pessoa. Queremos e pedimos que ela venha até nós e entendemos muitas vezes que a culpa é somente dela. Mas assim carregamos, Senhor, nosso coração com intrigas, desgostos, rancor, ofensa, que vai se prolongando de geração em geração. Deus amado, pelas rupturas que há na comunhão da igreja, da nossa família, pelos muros que nos separam, também em nossa família, pela nossa falta de compreensão e perdão, é que te pedimos perdão, Senhor. Queridos, Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Sejam bons e delicados uns com os outros, e perdoem uns aos outros, como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Assim posso anunciar em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus ouviu a sua oração e também quer lhe conceder o perdão, a renovação da esperança, que possamos abraçar hoje, amanhã e eternamente esse perdão. Por isso ele é anunciado em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido para que a gente faça a nossa oração do dia. Deus bendito, que a nós e todas as pessoas prometeste a tua paz. Concede-nos a ação do teu Santo Espírito, para que confiamos nessa tua promessa que nos é dada a partir da tua palavra, que vai ser lida e ouvida. Eduque, querido Deus, nossos ouvidos e coração, para sermos filhos da paz, filhas da paz, e nós mesmos aprendamos assim a viver e buscar essa paz. É o que te pedimos por meio de teu Filho amado, e a partir da tua palavra que nos conforta e nos consola. Amém. Queridos, a palavra do Evangelho para o dia de hoje, esse domingo, terceiro domingo, é a palavra do evangelista Lucas, capítulo 24, versículo 36 até 48. Nos é dito ali, falavam ainda estas coisas. Quando Jesus apareceu no meio deles, ele lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações,
começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Até que a palavra do evangelista Lucas: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos, a nossa reflexão, ela vai na direção do que acontece quando formos ressuscitados. O nosso texto fala desse momento onde o Senhor Jesus Cristo está se mostrando aos discípulos. Primeiro, ele se mostra no caminho de Emaús, onde após falar, ouvir a angústia e a aflição dos discípulos, abriu-se o entendimento. Agora, os discípulos estão lá em Jerusalém, sentados ao redor de uma mesa, possivelmente ali fazendo a refeição, e Jesus Cristo aparece no meio deles. Queridos, a nova realidade agora é presente. Jesus Cristo, nascido de mulher, Filho de Deus, morreu, ressuscitou e mais à frente será novamente levado aos céus. Por isso, o espanto dos discípulos. Afinal, eles estão diante de um fantasma ou, como diz o texto do Almeida, de um espírito. Naquele tempo, fantasma e espírito era comum se falar. O que era um fantasma ou um espírito? Era um ser imaterial que estava entre o céu e a terra. Ele ficava no meio do caminho e por isso ele poderia aparecer para algumas pessoas. Esse pensamento não era tão distante assim do povo de Israel. Já em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 14, nos é dito que o povo de Israel não deve consultar os mortos, os espíritos ou os fantasmas, porque Deus assim o proibiu. Por isso Jesus Cristo aparece no meio dos discípulos e eles, com medo, não entendendo o que acontecia, ele pede para que lhe deem comida. Queridos, fantasma não come, espírito não come. Imaginem um susto dos discípulos. Eles não conseguem se livrar das suas emoções. Afinal, nós estamos vendo o Mestre, estamos vendo o fantasma. Talvez isso seja coisa da nossa cabeça. O que está acontecendo? Então o Senhor Jesus Cristo, na presença deles, come um pedaço de peixe e também um favo de mel. Assim Jesus Cristo ensina para eles: olha, tudo aquilo que o profeta falou, tudo aquilo que a lei de Moisés falou, também precisava ser cumprido pelo Filho do Homem, para que a palavra de Jesus Cristo tivesse o poder e pudesse ser testemunha minha e tua. Tudo deveria ser cumprido conforme o evangelista anunciou e assim também disse. Queridos, esse susto não passou rapidamente. Jesus Cristo, mesmo comendo um pedaço de peixe, comendo um favo de mel, um pedaço de favo de mel, percebe a distância dos discípulos em relação àquilo que ele tinha lhes falado. E daí aqui tem um ato bonito do Senhor Jesus Cristo. A fé começa, se alimenta também na partilha, na mesa. Os discípulos estavam ali reunidos, possivelmente para uma refeição, e Jesus Cristo senta ao lado deles. Jesus Cristo come junto com eles. E daí se abre o entendimento. O entendimento de que aquele realmente era o Filho de Deus. E isso tudo se dá lá em Jerusalém. Algo que foi tão caro para os hebreus, os judeus lá do Antigo Testamento,
pois a casa de Deus era em Jerusalém. Mas essa casa foi destruída 3 vezes. E agora, novamente, em Jerusalém, a cidade santa do Senhor, é tido esse milagre da partilha. Os discípulos e discípulas do Senhor agora são convocados a levar essa palavra de amor, de graça, àquelas pessoas que estão ao seu redor. Percebam, toda a história da Bíblia está ligada a Jerusalém. E no Novo Testamento, ela vai se afastando de Jerusalém. No entanto, mas o princípio, o pontapé inicial, talvez seria a palavra mais correta dizer, é em Jerusalém. Os discípulos estão reunidos e lá eles comem. E lá Deus também abre o entendimento para que eles sejam discípulos e discípulas do Senhor Jesus Cristo. Assim, o evangelista Lucas reassume a função que Jesus Cristo tivera antes de sua morte. Ele é novamente o Messias. Ele é aquele que vai ajudar as pessoas a interpretar a lei, os profetas, os salmos. Ele é um rabino das lições antigas. Muito embora tenha sido rejeitado e humilhado pelos judeus, os pagãos caçoaram dele. O ladrão riu, disse que não era possível que ele salvasse a si mesmo. Mas ele venceu o poder da morte. Ele venceu o poder do pecado para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Por isso, morte e ressurreição não são a última palavra de nossa vida. Nós estamos vivendo dias onde a gente sente muito presente, devido à doença que estamos enfrentando, a questão da morte. Mas, queridos, para nós que cremos, não é só morte, é morte e ressurreição. E a ressurreição está no tempo presente, está no tempo futuro. Ela ainda há de vir. Então a nossa esperança não é somente vencer a morte, mas é alcançar a vida eterna. Mesmo que o nosso corpo mortal venha aparecer, Deus vai nos levantar. E o texto nos fala sobre isso. Jesus Cristo foi levantado pelo poder de Deus. E percebam, ele ainda estava com fome. O corpo era o mesmo corpo que foi enterrado lá no túmulo. Queridos, aqui a gente responde então aquela pergunta inicial da nossa celebração. O que acontece quando nós ressuscitarmos? A gente vai ter o nosso corpo, isso eu creio. A gente vai ter as nossas marcas em nosso corpo. E por causa disso, o corpo é algo sagrado. É algo que a gente devia tomar muito cuidado. Não machucá-lo, não tratá-lo com desdém, não fazê-lo mal algum, porque ele é uma dádiva do Senhor. E na ressurreição seremos transformados, sim, mas nós vamos ter também o nosso corpo, a nossa vida. Aquilo que nós fizemos com o nosso corpo também vai nos acompanhar na ressurreição dos mortos. Assim, queridos, a nova vida é uma vida que se reveste do poder especial de Deus, onde homem e mulher são levantados pela graça e pela misericórdia do Senhor para desfrutarem do novo céu e da nova terra. Por causa disso, no Novo Testamento e para a igreja cristã, o altar já não é mais tão importante. O que é mais importante para a igreja cristã é a mesa de comunhão, a mesa de partilha. Eu aqui abro os parênteses. Você se lembra? Eu sei que a gente já está mais de um ano aí com essa questão de não poder visitar nossos parentes, mas você se lembra do domingo? Como era bom quando você ia lá na casa da vovó, do vovô, reunia o tio, a tia,
os primos tudo, e ficavam na hora do almoço cantando. Isso era gostoso, isso era bom, era prazeroso. Para nós, como igreja, a comunhão ao redor da mesa é algo assim, é algo prazeroso, é algo que nos traz saudade, é algo que nos faz lembrar que a vida não termina aqui, mas ela tem um novo olhar para a frente. Por causa disso, queridos, nos animemos em provar da refeição, da graça, da misericórdia, da aceitação mútua, para que a gente possa superar nossas fraquezas e ter em Deus também a superação do nosso pecado, da nossa situação. Assim somos lembrados nesse domingo. Jesus Cristo deu entendimento para que aqueles discípulos compreendessem o que estava acontecendo. E vejamos, os discípulos andaram com o Senhor pelo menos 3 anos. E eles não tinham conseguido entender ainda o que significava a vida do Senhor Jesus Cristo entre eles. Mas após a comunhão, após a separação, após a dor, eles compreenderam esse milagre, esse mistério, e assim se tornaram discípulos, missionários do Senhor, e foram até o redor do globo terrestre. Como assim chega também a fé cristã até nós, homens e mulheres impulsionados por graça, impulsionados por ter uma vida e confiar em Deus, acima de toda e qualquer situação. Deus responde, Deus renova, Deus anima e consola. Queridos, aqui eu cito um exemplo e com isso eu vou encerrando. Lá no século XVIII, uma comunidade cristã começou dentro de um paiol. E lá, quando era dia de ler a Bíblia e cantar o hino, aquelas pessoas cantavam, liam a Bíblia, muito embora não tinham ainda um local para poder dizer, aqui é a nossa igreja, aqui é a nossa casa. Mas o paiol, naquela quarta-feira à noite, sempre era motivo de alegria e de reunião. E essa fé chegou até os nossos dias, queridos. Muitas pessoas foram animadas e consoladas por esse exemplo tão simples. Não tinha um altar, não tinha banco, não tinha pastor ou pastora que pregasse a palavra de Deus, mas as pessoas se reuniam porque tinham fé. Sabiam que Deus jamais as abandonaria. Assim também eu peço ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que Deus abra o entendimento da tua mente e do teu coração, para você perceber que a fé é algo que nos motiva, a fé é algo que nos faz caminhar mais 1 milha, mais 1 quilômetro, ao lado daquela pessoa que está junto a nós, seja com dificuldade, seja com alegria. E que nesse domingo, Deus Todo-Poderoso dê essa arte para nós, a alegria de viver bem e viver junto dEle. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Queridos, eu convido então para que a gente cante mais um hino. Esse é das antigas, bem das antigas mesmo. Ele ganha o título Alvo Mais do que a Neve. Vamos cantá-lo?
Queridos, assim também convido para que a gente confesse a nossa fé. A confissão, o credo apostólico quer nos ajudar a não nos esquecermos a qual Deus eu e você cremos. Por isso eu convido para que a gente repita, fale. Você que nos assiste, repita em voz alta. Isso é importante para nós. Em conjunto dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queridos, nós temos muitos motivos de oração para essa semana que se inicia. A gente intercede em favor da família do seu Davi, que veio a falecer durante essa semana. A gente intercede em favor das pessoas que estão padecendo necessidade física, emocional ou até espiritual. A todos esses homens, mulheres, nós queremos nos unir na oração que o Senhor nos ensinou. Em conjunto nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, recebamos a bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a sua paz. Amém. Queridos, assim a gente deseja um bom domingo a todos e todas. Que Deus anime, console e conforte a vocês. E que o milagre da partilha, do amor e da graça do Senhor esteja presente em nossas vidas. Amém. Tenhamos todos um bom domingo.